Olá, meu nome é Carlos e você está no canal HP Kenaton e hoje, continuando a nossa série de aprofundamento nos arquétipos, eu quero falar um pouco com vocês sobre um tema que é bem relevante e de certa maneira tem a ver até com os mitos arquetípicos. Nós vamos falar hoje sobre as máscaras. Vamos falar sobre máscaras sociais, né? Sobre essa coisa de que as pessoas são meio, parecem, mas não é. E para que você também saiba se você é uma dessas pessoas que vive um anti-arquétipo. Eu quero tratar com vocês esse tema porque ele é bastante relevante no que diz respeito à observação que temos das outras pessoas. Será que as pessoas que estão à nossa volta, elas realmente são o que a gente pensa que é? Será que essas pessoas que estão à nossa volta, elas realmente se parecem com o que pensamos que elas se parecem? Às vezes você vê um executivo saindo do seu trabalho e ele usa um Jeep 4x4, querendo demonstrar de certa maneira a insistência dele querer viver um arquétipo de aventureiro, porém ele é naquele momento um executivo, ou seja, talvez trabalhe no setor administrativo. Quando eu digo executivo, até às vezes eu posso até estar exagerando, porque na verdade pode ser uma pessoa da área administrativa e necessariamente não um executivo. Mas o que acontece? Então ali temos duas pessoas que você olha, ela faz um trabalho e ela vive um arquétipo, mas por alguns instantes ela vive outro arquétipo. Isso pode ser muito perigoso pelo seguinte motivo. Eu estive observando numa empresa as pessoas que saíam deste local de trabalho. E eu percebi o seguinte, que os jovens que trabalhavam nessa empresa, que saíam com moto, normalmente eles saíam andando muito mais rápido do que os outros que andam de moto pela cidade normalmente. Mas o que acontece? A pessoa às vezes ela fica sufocada dentro de uma empresa, vivendo aquela prisão do trabalho e querendo viver o seu arquétipo. Um arquétipo mais livre, mais jovial, de uma pessoa mais aventureira. Porém, o que a gente vê é que essa pessoa ela vive esse arquétipo por 15 minutos. Ela sai da empresa e ela desloca a sua moto, cortando todo mundo no trânsito, querendo sentir toda aquela adrenalina que o dia todo ele esteve trabalhando numa monotonia. É muito complicado porque a pessoa que trabalha numa monotonia, ela tende a querer experimentar outros tipos de hormônio, outros tipos de sensações químicas que o seu cérebro oferece. No fundo, ela não tem uma vida pensada, ela não tem um estilo de vida refletido, do qual ela sente que precisa viver aquele estilo de vida na essência, ou seja, que o arquétipo poderia dar para ele. Porém, ela insiste em viver o anti-arquétipo. E aí ela veste uma máscara social. Daquela assim, ele vive um arquétipo, mas ele coloca uma máscara de que ele seria outro arquétipo. Vocês conseguem entender isso? O que eu estou falando para vocês? A pessoa veste uma imagem do arquétipo. Ela vive outra realidade, ela vive um arquétipo específico, mas ela vive uma mentira, pessoal, porque ela não tem coragem de dizer para si mesma que arquétipo vive. Porque se ela olhasse o arquétipo, ela ia dizer, mas eu não estou vivendo aquilo que eu quero viver. Como eu faço para melhorar isso? Mudar isso? E isso é muito importante. É necessário fazer muita reflexão. Eu sempre digo aqui que é a que você vê que arquétipo você está vivendo. E depois você manifesta o seu arquétipo real. É
muito importante porque eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas tristes por viverem realidades diferentes e dizem assim: ah, minha lei da atração não funciona, eu não consigo atrair aquilo que eu desejo para a minha vida. Mas é muito simples, a primeira explicação é a que ela vive o anti-arquétipo. Depois, para se desculpar perante as pessoas, ela coloca uma máscara. Então ela diz assim: ora, eu quero fazer aquela viagem dos meus sonhos, eu quero ir fazer aquilo e viver aquela aventura, eu quero ir conhecer, por exemplo, as pirâmides do Egito, os templos de Karnak. Então ela fica a vida inteira falando, e toda vez que ela está numa roda de amigos e ela falou daquela história de uma forma entusiasmada, e aquelas pessoas que gostam dela irão perguntar: ei, e aí, você já conseguiu fazer aquela grande aventura da sua vida? Ela vai dizer: ah, não, eu tenho trabalhado muito, já fiz um vídeo aqui sobre anti-arquétipo e desculpismo. Se você não viu, por favor, vá lá, assista, que vocês vão entender esse conjunto de raciocínio que a gente vem montando aqui com as pessoas aqui do canal, que acompanham o canal HP Akhenaton. Portanto, se você não assistiu, vá lá que você vai entender exatamente por que eu estou falando isso. Então, voltando às máscaras sociais. Então a pessoa faz o tipo, e isso é muito ruim, porque às vezes outras pessoas que estão em volta se deixam enganar com essas aparências. E eu quero falar para vocês aqui do canal, não se iludam com tais aparências. Cuidado. Observe as pessoas primeiro, para que você não ache que elas são aquilo que elas não são. Preste sempre atenção nisso, pois isso vai tirar vocês de muitas enrascadas, de você ver coisas das quais você fica às vezes com medo, às vezes você fica ansioso, e as coisas não são exatamente como você está pensando. Quando você aprender a ler os arquétipos do outro, você vai falar: ah, estou falando com tal animal, estou falando com tal arquétipo. Esse arquétipo gosta disso. É perigoso também porque você pode aprender a manipular pessoas com os arquétipos. E aí as pessoas que seguem este canal sabem das minhas recomendações para que tomem cuidado com esse tipo de atitude. Não é isso que a gente quer. O nosso propósito é livrar você da Matrix. Nosso propósito é livrar você dessa máscara social. Que enquanto você veste uma máscara social, você não vive a realidade da qual você deveria viver. E isso é muito triste, porque enquanto você perder tempo, você está vivendo seu anti-arquétipo. Essa máscara irá impedir você de viver a realidade. Porque aliado à máscara, a maior cola da máscara é o ego. O ego que mantém colado essa imagem, que se você soltar, você vai ver você mesmo no espelho. Portanto, enquanto mais cedo a gente ver, a gente vai se projetar para trabalhar, para criar este arquétipo em toda a sua expressão, em toda a sua forma. E é isso que eu quero, que a hora que você se desmembra do falso eu, você começa a tirar o ego de lado e tira essa máscara do eu pareço isso, mas não sou, para passar a ser essa pessoa que você deve ser. E aí então você irá poder desfrutar dessa sua essência, do seu verdadeiro desejo de existir e ter aquilo que você deseja. Porque você só se sentirá bem quando vivenciar a sua realidade. Quando você for a sua realidade, quando você for você de verdade, você vai saber exatamente que estilo de vida você gosta e qual arquétipo você gosta de viver. As máscaras, elas estão presentes em todas as pessoas e a psicologia fala muito sobre as máscaras sociais. Infelizmente, a maior parte da realidade que a gente conhece
não existe. A maior parte da realidade que a gente conhece é uma ilusão. A maior parte das coisas que as pessoas falam que elas gostam, na verdade elas não gostam. Elas falam que gostam para parecer que gostam. E infelizmente fica a desejar aquela questão do que realmente as pessoas gostam e querem umas para as outras para melhor. E pior, vivemos numa sociedade em que um ensina o outro. Pais vestem máscara para seus filhos e seus filhos começam a vestir máscara para seus pais. Então um dia aquela máscara cai. A máscara caiu. Namorados que namoram pessoas colocam verdadeiras máscaras, obstáculos. E quando ficam mais tempo juntos, estão casados, e então aquele casal de namorado, lindo, maravilhoso, não passou de uma fachada, de um namoro de máscaras, em que eu imaginei que a pessoa era uma coisa, mas na verdade ela era outra. Ela vestiu a máscara de que não tinha defeitos, mas quando foi viver com ela, tinha vários defeitos. Ele fez a máscara de que era responsável, trabalhador, sagaz, viril, jovial, mas depois não passou de um arquétipo de leão, que folgadão, que só quer saber de dormir, de trabalhar só o que precisa. Aventura, não, tá bom aqui no meu território, né? Não se expande, não cresce como pessoa, vive numa mesmice a vida toda. É assim. Mas na hora que namorava, era tudo aquilo que você imaginava e via com seus próprios olhos. Como você pôde se enganar tanto? Como nós podemos nos enganar tanto assim? É muito simples. Porque vivemos ilusões. Nós colocamos máscaras e permitimos que os outros coloquem máscaras. E então, se para você conseguir arrancar a máscara do outro, você tem que tirar a sua. Você tem que ter coragem de mostrar aquilo que você é. Ah, mas ninguém vai gostar de mim do jeito que eu sou. Melhor assim. Melhor a pessoa conviver com aquilo que ela acredita que é real. E assim ela se manifesta no real e não no ilusório. Portanto, existem inúmeras formas pessoais que as pessoas colocam na sociedade. Mas a gente tem que aprender a ler esse tipo de imagem. Por isso que o estudo dos arquétipos é muito importante, porque você irá conhecer essa questão que eu sempre coloco aqui: observação, observar e refletir, observar e fazer reflexão. Olhe os animais, estude bastante os animais, depois confronte os animais com pessoas e veja o tanto que tem de semelhança com alguns arquétipos. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre as máscaras sociais. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, até para a gente ir podendo montar, ir mais a fundo tema a tema, né? Porque as máscaras sociais têm tudo a ver com o anti-arquétipo. Enquanto você fingir ser, você nunca será, né? Enquanto você fingir que é, você nunca será. Sabe por quê? Porque você tem que entender o que você é. Quando você vive o que você é, você fala: agora eu vou construir essa estrutura de vida, esse estilo de vida que é o meu arquétipo. Tenha coragem de mudar, mas antes faça reflexões profundas. Pare para, não fique perguntando para o Carlos: ai, que arquétipo é o meu, como que eu sou, se eu sou assim, meu arquétipo é tal, como algumas pessoas me escrevem aqui. Ah, eu me comporto assim, me comporto, meu arquétipo é esse, meu arquétipo é aquele. É engraçado, todo mundo quer começar com arquétipos fortes. Será que isso já não é a máscara social? Pare para pensar um pouco nisso. Você que me acompanha aqui, está acompanhando esse raciocínio, a gente está construindo uma ideia juntos. Eu espero que a gente vá paulatinamente. Vou continuar com os vídeos aí dos significados à parte, né? E todos os sábados nossos vídeos vão continuar saindo sobre a nossa estruturação arquetípica, sobre esses fundamentos que são essenciais para a sua vida e que eu julgo ser extremamente importante para uma vida melhor, principalmente uma vida em sociedade, em que você tem que encarar vários arquétipos diariamente. Não se iluda com tudo aquilo que vocês verem.
podem ser arquétipos fictícios, arquétipos falsos. A maioria das pessoas vivem anti-arquétipos, elas se parecem, mas não são. Mas com o tempo, aqui comigo vocês vão aprender a ver as pessoas como elas são. E eu já estou começando a enxergar algumas coisas. E eu espero que, se vocês estiverem no mesmo caminho, vocês vão estar também vendo junto comigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together